Desde que retornou o ciclo de alta da Selic, os fundos imobiliários vêm se desvalorizando bastante. E aí fica a dúvida: será que é mesmo interessante investir em fundos imobiliários? Vou responder essa pergunta e vou te mostrar que esse ciclo já aconteceu várias vezes. Eu sou Augusto Gouveia, este é o canal Financeiros. Por que os fundos imobiliários estão caindo tanto? Os fundos imobiliários são investimentos em imóveis, investimentos de longo prazo, e estes estão sujeitos à variação da inflação e da taxa de juros, que impactam diretamente a construção civil. Os efeitos da correlação dos preços das cotas dos fundos imobiliários ficam mais evidentes quando olhamos a curva de juros futuros. Como podemos ver aqui na tabela, para o início de 2025, taxa de juros aqui na casa dos 12. A partir de maio, já a previsão da taxa de juros está na casa dos 13. Segundo semestre de 2025, aqui já na casa dos 14%. E para 2026 já temos aqui previsão na taxa de juros de 15%. Olhando aqui no gráfico, podemos perceber a correlação negativa entre o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e a taxa Selic. Sempre a taxa Selic está aqui de laranja e o IFIX de azul. Sempre que a taxa Selic cai, o IFIX sobe, como podemos acompanhar aqui. E o contrário também acontece. Aqui, ó, Selic caindo, IFIX subindo. Selic lá embaixo, no fundo do poço, IFIX lá no alto. E qual o cenário que nós temos hoje? Se pegarmos aqui as últimas reuniões do Copom, desde setembro de 2024, que a taxa Selic vem subindo. Então tivemos aqui 10,75 em setembro, novembro de 2024, 11,25 e agora na última reunião do Copom, 12,25. E o que está acontecendo com o IFIX? Vamos acompanhar aqui. O IFIX aqui desde setembro só caindo. Olha lá, 30 de agosto, aqui 2 de setembro. Então de setembro até essa semana, queda aí de 12,23 aproximadamente. 12,23% de queda no IFIX. Outro fator que pode influenciar o valor das cotas dos fundos imobiliários é que muitos investidores, ao ver o aumento na taxa Selic, vendem seus fundos e passam a investir na renda fixa, pois a renda fixa passa a ser interessante neste momento, apresentando taxas mais altas. Então, após entendermos todo esse movimento natural dos fundos imobiliários, vou apresentar a vocês agora 4 fundos imobiliários que superaram a inflação nesses últimos 2 anos. Então, estou utilizando aqui como referência o site Investidor 10. O primeiro fundo que eu vou apresentar para vocês é o XPML11. Ele está aqui sendo cotado neste momento a 97,66. Ele está com uma desvalorização de 4,82% nos últimos 12 meses. Um P sobre VP aqui de 0,83. O que é o P sobre VP? Lembrando aqui que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, o preço dele aqui é o 97,66. Como que a gente chegaria no valor patrimonial? Temos aqui, ó, o valor patrimonial por cota, 117,14. É só pegarmos aqui o valor patrimonial dele, que é 6,48 bilhões, e dividir pelo número de cotas emitidas. Então, chegaríamos aqui a esse valor aqui de 117,14. No momento, como vimos aqui, ele está sendo cotado a 97,66. Então, está barato. Quando vemos aqui o P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que o fundo está descontado. Vamos ver então comparando ele. Então, algumas outras informações aqui. Ele é um fundo de shopping, né? Um fundo de tijolo que investe em shoppings.
Vamos ver aqui agora a comparação dele com a inflação, então, que foi o que eu propus aqui de trazer no vídeo, né? Então, comparando aqui nos últimos 2 anos, o acumulado do IPCA está em 9,78, o XPML11 bateu em 17,42%. Próximo fundo é o HGLG11, que é um fundo de logística. Hoje ele está sendo cotado aqui a 151,36, está com um P sobre VP de 0,97, ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de 2,24%. Algumas outras informações aqui do fundo: é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. O valor patrimonial desse fundo, 5,3 bilhões. Valor patrimonial por cota, 156,85. Comparando ele aqui com a inflação, o acumulado dos últimos 2 anos, IPCA em 9,78, o HGLG11 10,62. Próximo fundo é o KNCR11, que é um fundo de papel. Cotação nesse momento 98,31. Um P sobre VP de 0,97. Valorização nos últimos 12 meses de 8,52%. O fundo aqui com valor patrimonial de 7 bilhões. Valor patrimonial por cota 101,58. Comparando aqui com a inflação, temos no acumulado aqui de 2 anos, IPCA 9,78, o KNCR11 27,66, batendo de longe a inflação nos últimos 2 anos. E o último fundo da nossa lista é o MXRF11, que é um fundo aí base 10, cotação dele hoje 9,06, P sobre VP de 0,95, teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 2,89%. Ele tem aqui um valor patrimonial de 4,16 bilhões, valor patrimonial por cota de 9,52. Se compararmos ele aqui com a inflação nos últimos 12 meses, IPCA 9,78 e o MXRF11 15,86%. E agora a pergunta que não quer calar: é interessante investir em fundos imobiliários? Depende da sua estratégia. Se você procura diversificação nos investimentos, é interessante, pois você pode investir em diversos imóveis em diferentes regiões do país. Se você procura renda passiva, também é interessante, pois você tem a possibilidade de receber rendimentos todos os meses. E agora, se você acha interessante continuar recebendo conteúdos como este, é interessante você se inscrever no canal, dar um like, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!